Só no Brasil, 10% dos adolescentes têm algum tipo de transtorno relacionado à alimentação. Muitas vezes, a não aceitação da própria imagem vista no espelho leva a esses distúrbios. E a hora de comer se transforma na hora do pesadelo. Em 2020, o volume de buscas na internet por dicas de como lidar com a ansiedade. Crises de pânico e até automutilação. O Brasil registra mais de 30 suicídios. Boa noite, meu nome é Pedro, eu sou presidente do Clube de Psicologia. Eu estou aqui hoje para falar sobre o que é a psicologia, suas áreas de atuação. Eu vou abordar também sobre um problema. Bom, a psicologia é a ciência que estuda a mente do ser humano num ambiente físico-social. Aspectos emocionais, psicológicos, comportamentais, emocionais, ela estuda tudo isso. Hoje em dia, existe um estereótipo muito forte em cima da psicologia. Só vai no psicólogo quem é louco, quem está fora da casinha. E isso foi pautado na sociedade. E é uma mentalidade que é errada, porque é necessário ir no psicólogo, no psiquiatra, pelo menos algumas vezes ao ano, porque eles realmente estudam para nos ajudar nessas questões psíquicas, tudo. Vou deixar vocês aí com alguns depoimentos das pessoas sobre problemas e como elas superaram ou aprenderam a lidar com esses problemas. Bom, meu nome é Lucas Simões, eu dou aula na Escola Juvelina de Oliveira, já fazem agora 2 anos. Na minha infância, na minha adolescência e na minha juventude, eu tive muito problema com ansiedade. Ansiedade é o quê? É você ter pensamentos negativos em relação ao que vai acontecer amanhã. Eu fico projetando um pensamento negativo sobre o amanhã. Então isso causa uma certa frustração, uma certa, digamos assim, um certo desconforto, porque você como ser humano, você não controla tudo, E isso veio por causa de alguns, eu posso dizer que é por causa de algumas relações difíceis que eu tinha com meu pai, em relação ao jeito que ele falava comigo, de um modo mais grosso, de um modo mais bruto, o fato do não toda hora também, isso ocasionou aquele medo do que do que poderia acontecer, futuramente. Então isso, presumo eu que é um dos condicionantes hoje, não só a internet, mas para gerar uma certa ansiedade em uma pessoa. Ao longo do tempo, com a minha independência, eu fui vendo que, quando eu tive a minha autoconsciência, fui vendo que eu superei boa parte dessa ansiedade. Eu posso dizer para você que eu superei totalmente, mas eu posso dizer que boa parte daquela ansiedade que eu tinha quando eu estava no ensino médio, quando eu estava no ensino fundamental 2, ela foi superada. Por quê? Porque eu me conheci e acabei sabendo também sobre o meu valor. Olá, meu nome é Guilherme Augusto do Amaral, eu sou do 3º ano do ensino médio. E, bom, o problema que eu já tive e atualmente é controlado o CID dele é raiva explosiva, no caso. Que é o seguinte, é uma raiva descontrolada, que é tipo assim, você está bem, você está normal, dá uma fagulha, você explode. Isso daí já aconteceu muita coisa. A solução mais comum para isso daí, que foi o meu caso, foi ser internado. E lá, por exemplo, eu aprendi a como controlar isso daí, que é com meditação ou arrumar alguma outra coisa para distrair a cabeça quando você está ficando irritado. Você está normal, só que quando você explode, você fica com muita raiva, a ponto de dizer, você lacrimejar de tanta raiva. Só que, passou esse pico, você chora muito, porque você sabe que aquilo não era você não queria fazer aquilo, mas você fez. Então você começa a chorar, tipo assim, o que eu fiz, por que eu fiz isso e agora?
Meu nome é Ana, eu tenho 15 anos. O problema que eu vou falar hoje é sobre o transtorno alimentar, como que ele surgiu e como que eu lidei com ele. O meu transtorno alimentar surgiu quando eu estava mais ou menos na metade dos meus 14 anos. Eu sempre fui uma pessoa um pouco insegura com o meu corpo e quando eu tinha mais ou menos essa idade, eu quis muito emagrecer, perder peso, mas em vez de buscar um jeito saudável disso acontecer, eu acabei recorrendo a parar de comer e me exercitar muito, o que foi uma coisa que prejudicou muito o meu corpo e também a minha saúde mental. Porque quando eu saía com os meus amigos, quando a gente ia participar de festas, quando a gente ia comer junto, eu sempre ficava negando tudo, então eu sentia muita vontade das coisas. Quando a minha mãe fazia as comidas que eu gostava, eu também negava tudo. Eu passava muito tempo sem comer, ficava com muita fome, e quando eu ficava com fome eu só bebia água. E isso aconteceu até que chegou num ápice muito grande, onde eu tive um desmaio por causa da dieta que eu estava desenvolvendo, que era uma dieta onde eu cortei completamente tudo de carboidrato que eu poderia comer, então tudo eu tirei e eu acabei tendo um desmaio, né, uma queda de pressão e eu me machuquei e eu tive que ir para o hospital e depois disso foi quando eu tive, né, esse ápice, eu cheguei num ponto onde eu percebi que eu estava numa situação que eu estava me colocando em perigo e também prejudicando as pessoas ao meu redor. Então, depois que eu tive, né, sofri esse desmaio, eu acabei tendo uma grande compulsão alimentar e aí eu comecei a comer muito, de forma muito exagerada. E depois eu tomei a decisão de parar com isso. Mais ou menos 2 meses depois, eu comecei a me alimentar de um jeito um pouco mais regulado, uma alimentação mais saudável, mais balanceada. E depois voltei a fazer os exercícios também de uma forma moderada, não exagerada. Hoje em dia, eu não tenho mais episódios de compulsão, não fico mais sem comer. Hoje em dia eu tenho uma dieta mais balanceada, eu faço exercício, tenho acompanhamento de profissionais. E tudo isso veio com o apoio da minha família e dos meus amigos e de muito esforço que eu fiz para superar isso. Boa noite, eu sou a professora Marta, ministro aula de língua portuguesa e orientação de estudo e também de itinerário formativo. Tenho 57 anos, né? Já faz uns 10 anos que eu sou professora. Porque antes eu tinha minha empresa, trabalhava na minha empresa, trabalhei 20 anos no ramo de supermercado, né, alimentício, no alimentícios. E a vida não é só alegria, né, temos muitos desafios. E minha maior dificuldade, né, que teve assim um sofrimento mesmo para mim, foi quando meu esposo faleceu. Há 17 anos atrás, meu filho tinha só 13 anos na época, meu filho mais novo, e aí eu perdi ele na empresa, na minha casa, então eu fiquei um pouco depressiva por conta da situação, né? Perder uma pessoa no trabalho e na família é dose dupla, né? Pior ainda, porque estou em casa ou no trabalho. Mas eu consegui superar tudo, o meu filho mais velho me ajudou bastante e aí eu fui resolvendo os problemas devagar. Oi, meu nome é Milena, eu sou do primeiro A, tenho 15 anos. O problema que eu vou falar aqui é ansiedade e estresse. Começou, acho que foi junto com um pouco depois da pandemia, com o início das aulas, depois da pandemia. Porque começou a vir muita matéria, muita lição que eu não estava acostumada por causa da pandemia, porque a rotina era muito mais simples. Então começou a ficar estressante, ter que entregar trabalho, ter que fazer para recuperar a matéria que a gente perdeu nos 2 anos. E foi aí que começou, junto com o estresse, veio a ansiedade também. Que eu acho que o estresse também é um pouco hereditário de família, porque meus pais também são assim um pouco. E a ansiedade eu acho que parece que é um pouco normal dos estudantes de hoje em dia ter, por causa da questão da escola, questão dos familiares também. Durante as noites eu começava a pensar demais, aí começava a ficar com falta de ar, começava a chorar. Era tipo quase um ataque de pânico, que parece que acarreta também.
E aí eu tinha que pensar um pouco mais fundo, como você vai solucionar isso, mas por mais que como problema você não tenha uma solução. Mas eu pensava um pouco, como que eu posso fazer para parar isso? E se não tivesse solução, ou ia atrás de solução. Se não tivesse, eu simplesmente parava de pensar sobre, por mais que fosse complicado, e às vezes voltasse, eu dava um jeito de desviar minha mente disso. Meu nome é Maria Cristina, tenho 16 anos, tenho ansiedade, mas não é tão relevante minha ansiedade, é tipo algo leve, minha ansiedade. E eu não lembro exatamente como começou, talvez quando eu ainda era bem pequenininha, porque eu tinha meus problemas familiares. Bom, eu tive ansiedade por muito tempo. E, assim, ansiedade a gente tem, né, normal, mas a minha ansiedade antes era bem forte, principalmente no 6º ano, que foi onde começou. Eu estudei em uma escola desde o prézinho até o 5º, só que como ela ia até o 5º, eu precisei mudar para continuar o fundamental. E daí quando eu mudei para essa escola, eu comecei no meu 6º ano, eu tinha muitos problemas, eu sofria bullying, bastante bullying, por aparência mesmo. Mas originou assim mesmo por conta do meu sorriso. Tanto que, eu comecei a me tornar uma pessoa muito fechada. E isso era visível para todas as pessoas à minha volta, principalmente da minha família. Porque eu sempre escutava meus tios falando pro meu pai e pra minha mãe. O quanto eu era séria, que eu não gostava de brincadeira, que eu não gostava assim, de puxar conversa, era muito quieta na minha. Então eu acho que por conta desse bullying que eu ficava sofrendo, eu acabei me tornando uma pessoa muito fechada. E eu não conseguia socializar, eu era muito fechado mesmo. E daí foi seguindo, aí só fiquei no 6º ano nessa escola, graças a Deus, mudei de casa, tive que mudar de escola. Aí no 7º ano começou a melhorar, eu conheci pessoas novas, pessoas legais, mas o bullying ainda não tinha parado, né? Eu ainda conheci algumas pessoas que também acabam mudando para essa escola e enfim. Aí nesse 7º ano, eu além de sofrer o bullying, eu sofria também por eu ser muito fechado, eu não conseguia socializar. Para quem tem ansiedade, você pode contornar ela de várias formas, entendeu? As pessoas que têm à sua volta, as atividades que você pratica, a leitura de um bom livro, né? Procurar sempre fazer coisas novas, e isso pode te ajudar a superar a ansiedade. Que você tenha muita segurança, se você quer mudar, se isso não for colocar a sua saúde em risco, se não for colocar a sua vida em risco, não tem problema, mas a partir do momento que começar a te prejudicar, é muito legal que você procure ajuda. Oba, eu de novo. Pessoal, eu tô passando aqui para agradecer a atenção de vocês. Eu quero agradecer também as pessoas que ajudaram na produção do documentário, todos que participaram, né? O Cauê, Isadora, todos que gravaram com a gente realmente. Quero agradecer também as pessoas que me ajudaram lá na frente, né? Nas aulas, a Brenda Nunes, minha melhor amiga, Isabelle Bueno e Tainá Castilho. E esse documentário vai ficar disponível agora num site e vai ter o QR Code para você escanear tudo bonitinho. E é isso, gente.